Neste vídeo, uma descrição médica da crucificação. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Essa matéria foi publicada no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1983. Há alguns anos me interessei pelos aspectos físicos da paixão e sofrimento de Jesus Cristo quando li um relato da crucificação escrito por Jim Bishop em seu livro O Dia em que Cristo Morreu. Prontamente concluí que, durante todos os anos anteriores, eu não havia refletido suficientemente sobre o sacrifício de Jesus, encarando como fatos comuns todos os sombrios detalhes que envolveram o Salvador no Calvário. Além do mais, como médico, eu ainda desconhecia a causa imediata da morte de Cristo. A verdade é que os evangelistas não nos oferecem muitos detalhes neste sentido. Devido à crucificação e à flagelação terem sido práticas comuns em seus dias, eles concluíram que uma descrição detalhada dessa prática seria desnecessária. Por esta razão, só temos as palavras concisas dos evangelistas. E Pilatos, depois de mandar açoitar a Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. Apesar do silêncio dos evangelhos sobre os detalhes da crucificação de Cristo, muitos têm investigado sobre este tema. Em meus estudos pessoais, a partir de um ponto de vista médico, estou especialmente em dívida com o Dr. Pierre Barbet, um cirurgião francês que fez uma exaustiva investigação histórica e experimental e escreveu extensamente sobre o tema. Não está dentro do enfoque deste artigo fazer um exame do infinito sofrimento psíquico e espiritual de Cristo, em sua expiação pelos pecados do homem caído. Porém, podemos examinar detalhadamente aspectos anatômicos e fisiológicos da paixão de Nosso Senhor. Que sofrimento realmente suportou Jesus durante aquelas horas de tortura? A paixão física de Cristo começou no Getsêmani. De todos os aspectos de seu sofrimento inicial, o que apresenta maior interesse fisiológico é o suor sangrento. É suficientemente interessante notar que o médico São Lucas é o único evangelista que menciona este fato. E, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22:44. Ainda que muito raro, o fenômeno de hematidrose, o suor sangrento, está bem documentado na medicina. Sob grande pressão emocional, os pequenos vasos capilares existentes no interior das glândulas sudoríparas podem romper-se, misturando sangue com suor. Nos momentos angustiantes em que orava ao Pai, sentindo antecipadamente o significado enorme que representava a crucificação, quando levaria sobre si todo o peso das nossas culpas, o cálice amargo dos pecados da humanidade, Jesus Cristo atingiu o ponto culminante de seu estado emocional aflitivo e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Um outro evento que tem grande significado partindo-se de uma perspectiva médica é seu julgamento diante do Sinédrio e de Caifás, o sumo sacerdote. Um soldado golpeou o rosto de Jesus por ele ter permanecido em silêncio quando foi interrogado por Caifás. Os guardas do palácio lhe vendaram os olhos e zombaram dele, perguntando-lhe quem lhe batia ou cuspia. Perante Pilatos, pela manhã muito cedo, ainda torturado, com sede e cansado, pois passara a noite sem dormir,
Jesus foi conduzido pelas ruas de Jerusalém até o pretório da fortaleza Antonina, a sede do governo do procurador da Judéia, Pôncio Pilatos. Já conhecemos a ação de Pilatos tentando descarregar a responsabilidade do julgamento de Cristo sobre Herodes Antipas, o tetrarca da Judéia. Aparentemente, Jesus não sofreu nenhum dano físico nas mãos de Herodes e foi enviado novamente a Pilatos, com a responsabilidade de decidir sobre o destino de Jesus. Pilatos, em resposta ao clamor do povo, ordenou que soltassem a Barrabás e condenou Jesus a ser açoitado e crucificado. Muitos eruditos acreditam que Pilatos ordenou primeiramente que açoitassem a Jesus como castigo definitivo e final. Porém, a sentença de morte veio logo em seguida diante da multidão que gritava, reclamando que o procurador não estava defendendo adequadamente a César daquele pretensioso que dizia ser o rei dos judeus. Os preparativos para o açoitamento de Jesus foram feitos cumprindo-se as ordens gerais de César nesse sentido. Naquela época, o prisioneiro era atado com as mãos unidas acima da cabeça. O legionário romano aproximava-se da vítima com o flagelo em suas mãos. Este era um chicote látego curto composto de várias correias de couro pesado, com 2 pequenas balas de chumbo perto da extremidade de cada uma delas. O chicote pesado descia furiosamente em pequenos intervalos sobre os ombros, as costas e as pernas do réu. As correias, com seus pesos de chumbo, cortavam primeiro a pele. Depois, na medida em que ia recebendo mais golpes, o tecido subcutâneo da vítima começava a ser cortado, produzindo inicialmente um fluir suave de sangue proveniente dos vasos capilares e das veias da pele. E, finalmente, jorros de sangue arterial brotavam dos músculos subjacentes, transformando assim as costas do supliciado em uma irreconhecível massa de sangue e tecido dilacerados. Quando o centurião concluía que o prisioneiro estava aproximando-se da morte, ordenava ao carrasco que parasse. O semi-inconsciente torturado era desatado e caía sobre o pavimento de pedra, empapado em seu próprio sangue. No caso de Jesus, após o castigo, puseram um manto sobre os seus ombros e um caniço em sua mão, imitando um cetro. Mas era necessário uma coroa para completar a zombaria. Tomaram pequenos ramos flexíveis cobertos de grandes espinhos, usados comumente para conservar aceso o fogo nos braseiros de carvão que havia no pátio, e com eles fizeram uma coroa. Fincaram a coroa na cabeça de Cristo e novamente o sangue começou a descer lentamente sobre sua cabeça, quando os espinhos romperam o tecido vascular. Depois de zombarem dele e de esbofeteá-lo, os soldados tiraram o caniço de sua mão e com ele golpearam a cabeça de Jesus, aprofundando mais os espinhos em seu couro cabeludo, causando-lhe horrível dor, enquanto, em zombaria, perguntavam quem lhe batera. Finalmente, cansados daquela brincadeira, arrancaram o manto de suas costas. O manto já se havia colado aos coágulos de sangue e às bordas das longas feridas produzidas pelo chicote, de modo que, ao tirá-lo, como quem tira brutalmente um curativo cirúrgico, causou a Jesus uma agudíssima dor e as feridas começaram a sangrar de novo. Gólgota. Quando o pesado patíbulo foi atado aos ombros de Jesus, a procissão começou arrastando sua lenta marcha pela rota que hoje conhecemos como a Via Dolorosa. Ali via-se o Rei dos Reis, 2 ladrões, os parentes e amigos dos condenados, a multidão dos curiosos e um contingente de soldados romanos encarregados da execução. Um centurião os comandava. Apesar dos esforços de Jesus de caminhar erguido, o peso do madeiro, somado ao choque produzido pela abundante perda de sangue, era demasiado. Tropeçou e caiu. A aspereza do madeiro penetrou como um punhal na ensanguentada pele e nos músculos lacerados de seus ombros.
Tentou levantar-se, mas tudo o que sofrera até ali havia ultrapassado os limites de sua resistência física. O centurião, ansioso de chegar ao Calvário, ordenou que um homem forte, que ali estava atraído pela curiosidade, um sirineu chamado Simão, levasse a cruz do Salvador. Jesus seguiu entre eles, suando muito e sangrando ainda. O caminho que ia da fortaleza Antonina ao Gólgota foi finalmente percorrido. Começou a crucificação. Vinho misturado com fel, um leve analgésico para aliviar a dor, foi oferecido a Jesus, mas ele recusou tomá-lo. Jesus foi colocado bruscamente de costas sobre o madeiro, enquanto o legionário pregava firmemente os cravos em uma mão e em seguida na outra mão, tendo cuidado de não estirar muito os braços para permitir certa flexão e movimento. O patíbulo foi, então, levantado e colocado em seu lugar sobre o estípite, e o título que dizia Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, foi cravado em seu lugar. O pé esquerdo foi pressionado para trás contra o direito, com os dois pés estendidos e os dedos para baixo, meteram um cravo atravessando a ambos, deixando que os joelhos ficassem um pouco flexionados. A vítima estava agora crucificada. Na cruz. À medida em que seu corpo ia escorrendo lentamente sobre o estípite, a parte vertical da cruz, o peso de seus ombros rasgava lentamente as feridas de suas mãos e uma dor aguda e intensa corria pelos seus dedos e braços e se refletia em seu cérebro. Os cravos pregados próximos aos pulsos, no local mais resistente da mão, estavam pressionando os nervos medianos que controlam os movimentos, e quando Jesus fazia pressão para cima tentando escapar desse tormento, tinha que apoiar todo o seu peso nos cravos que atravessavam seus pés. Então sentia uma dor angustiante e insuportável quando o cravo rasgava a carne e pressionava brutalmente os ossos de seus pés. A fadiga que sentia nos braços e as grandes ondas de cãibras que corriam pelos músculos anuviavam os seus olhos em meio a uma dor profunda, pulsante e implacável. As cãibras impediam que ele se erguesse um pouco. Dependendo da flexão e aproximação dos braços, que durante todo o tempo permaneceram abertos, os músculos peitorais paralisaram e os músculos intercostais não podiam funcionar. O ar entrava nos pulmões, mas encontrava dificuldade para sair. Jesus fazia esforços para respirar um pouco de ar. Sofreu durante horas dores sem limites, cãibras que tomavam conta de todo o seu corpo, asfixia parcial e dor ardente quando as feridas de suas costas eram magoadas ao se chocarem com a áspera madeira da cruz. A perda de sangue e de tecidos havia chegado a um nível crítico. O coração comprimido estava lutando para bombear sangue espesso, pesado e lento para todo o corpo, e os atormentados pulmões estavam fazendo um esforço enorme para inalar o ar. Sua vida estava agora em extremis e ele sentia o frio da morte a correr pelo seu corpo. A morte. Seu fim estava próximo. No último arranque de força, pressionou uma vez mais seus sofridos pés contra o cravo que o transpassava, moveu um pouco as pernas, respirou profundamente e exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. Sua missão expiatória havia terminado. Conhecemos bem os detalhes finais da execução de Jesus. A crucifratura, a fratura dos ossos das pernas, e não foi nele empregada, e sim nos dois ladrões. Isso impedia que a vítima se erguesse para cima. A tensão nos músculos do peito não podia afrouxar-se e sobrevinha a morte por asfixia. Mas com relação a Jesus, isso não foi necessário, pois sua morte ocorreu antes. Para assegurar-se duplamente de sua morte, um legionário furou o seu lado com uma lança, rompendo o pericárdio. Houve derramamento de sangue e um fluido aquoso de pericárdio. Esta é a evidência post-mortem, mas mais conclusiva. A ressurreição. Todo esse quadro
doloroso nos deixa abatidos e sensibilizados, mas a crucificação não foi o fim da história. Ela foi a maior demonstração da misericórdia e do amor de Deus pelo homem, o dom da expiação, da salvação, do milagre da ressurreição e da expectativa de uma manhã gloriosa para todos os salvos na Jerusalém eterna. Dr. Truman Davis, traduzido por Jefferson Magno Costa, Jornal Mensageiro da Paz, outubro de 1983. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.